Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, aqui da Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, 31 de dezembro de 2021, segundo ano da pandemia. Nós aqui nos encontramos aí para despedir desse ano e novamente abrir a esperança de um ano que se aproxima. E o evangelho que nós temos no dia de hoje, tirado de João, capítulo 1, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo o ser humano. A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não o acolheram, mas a todos que o receberam deu-lhe capacidade de tornar-se filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai, como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho chamando: Este é aquele em quem eu disse: O que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, nosso querido pintor Van Gogh, pintor neerlandês que nasceu em 1853 e morreu em 1890, dizia o seguinte: sinto certa tranquilidade. Não existe segurança no meio do perigo. Como seria a vida se nós não tivéssemos coragem de tentar coisa alguma? Será uma difícil partida para mim. A maré sobe alto, quase até os lábios, e talvez ainda mais alto. Como posso saber? Mas eu devo lutar minha batalha, vender caro a minha vida e tentar ganhar e tirar o melhor dela. Eu devo enfrentar a minha batalha, vender caro a minha vida e tentar e tirar o melhor dela. Último dia do ano, a gente tem que ter a nossa batalha. A gente tem que vender caro a nossa vida e tirar o melhor daquilo que a vida nos dá. Nesse momento em que nós nos despedimos desse ano e iniciamos o ano novo amanhã. E nos deparamos com esse evangelho. E é interessante que a gente tem certas dificuldades dessas mudanças. Final do ano é um final em que a gente tem muita adrenalina e é um ano muito cansativo, porque nós temos duas festas gigantes em período de uma semana, o Natal e o Ano Novo. Nós no Brasil temos a grande festa do Carnaval, e em alguns lugares tem alguma festa tal, mas de forma geral nós colocamos duas grandes festas para nós no período de uma semana. E por isso o final do ano, além de todo o cansaço do ano, é um ano também de muita coisa, de muita comemoração. Isso dá um certo cansaço, mas também é um momento bom para a gente ver como é que foi o ano e ao mesmo tempo começar a pensar o que vai ser o próximo ano.
viu? É um momento que nos ajuda a fazer uma revisão e, ao mesmo tempo, uma programação, um propósito, viu? Pensar o que eu vou alterar na minha vida, se eu vou alterar alguma coisa, o que eu vou manter, o que eu não vou manter, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que eu vou continuar fazendo, o que eu não vou continuar fazendo. Nós nos deparamos no Evangelho de hoje com os primeiros versículos do Evangelho de João. João começa a sua narração fazendo memória da criação. O primeiro destaque é a palavra, é o verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o verbo, tudo foi feito através da palavra. É o João que está fazendo e começando a pensar numa nova criação. Afinal, a Bíblia começa dizendo que o Espírito pairava sobre as águas e aí Deus diz, faça-se a luz. A primeira palavra, a primeira ordem de Deus é fazer a luz. Fazer a luz significa iluminar o ambiente em que nós estamos e despertar, nos tirar das trevas, da escuridão, e nos dá noção do mundo, nos dá noção de onde nós estamos, nos dá noção do que há perto de nós. Por isso, fazer a luz significa colocar ordem no caos. Quando nós estamos cegos, quando nós estamos no caos, a gente não consegue enxergar bem o que anda acontecendo, o que tem por aí, e por isso temos essa grande dificuldade, essa grande crise, essas grandes realidades. Por isso, João começa a dizer, olha, no princípio era a palavra, e tudo foi feito através dela. É a palavra de Deus, é o verbo de Deus. É bom a gente lembrar que na Bíblia a palavra de Deus não é só uma palavra, é a vontade de Deus que faz com que o mundo se transforme. Dizer faça-se a luz e a luz se faz significa transformar tudo. Nós que temos a mania de dizer e não dizer, né? Nossa cultura ocidental, nós brasileiros, somos capazes de dizer e não dizer, né? A gente diz que ama, mas não ama. A gente diz que odeia, mas às vezes não odeia. A gente diz que vai fazer e não faz. A gente não é claro, a gente não tem transparência na nossa palavra. A nossa palavra nem sempre tem algum significado, porque nós temos a capacidade de separar o significado do significante. É aquela velha coisa, a pessoa pode estar casando, mas está pensando na amante. A pessoa pode dizer que ela é honesta, mas ela está com prática desonesta. A pessoa diz que tem fé, mas ela é injusta, incoerente, não vive nada daquilo que o Evangelho diz. Então, nessa separação daquilo que é dito e feito, nós temos essa dificuldade, às vezes, de entender que quando João fala, João está lembrando, olha, através da palavra de Deus, tudo foi feito. Agora, essa palavra se tornou carne e habitou entre nós. E quem dá testemunho disso é um cara chamado João. João veio para dizer que ele não é a luz, mas ele está dando testemunho da luz. Jesus, como luz do mundo, vai colocando ordem no caos das nossas relações, das nossas convivências, das nossas bagunças sentimental entre nós, ou nossa confusão de consciência e tantas outras coisas. Por isso nós nos deparamos com esse belo evangelho, que é o começo de João, fazendo essas referências importantes para cada um de nós. Último dia do ano, momento em que a gente precisa de uma luz, a gente precisa da palavra de Deus para colocar ordem no caos que às vezes existe dentro de cada um de nós. A gente é convidado a olhar para a nossa vida e pensar o que eu tenho de melhor dentro de mim, que eu vou oferecer ao próximo, oferecer a esse mundo, oferecer à minha comunidade ou à minha família, oferecer para as pessoas que fazem parte da minha vida e da minha história. O que essa palavra de Deus está mudando dentro de mim, da minha existência, do meu modo de agir. Como que eu estou vendo esse menino Jesus, que agora diz que é uma palavra de Deus, que agora se fez carne e habitou entre nós. Como é que eu sou capaz de habitar e conviver com alguém que é a palavra de Deus? Estamos falando de Deus, não estamos falando de outra pessoa, de alguma coisa por aqui. Eu estou falando da realidade de Deus, desse mundo de Deus. E também a tristeza do Evangelho, olha, Jesus veio para os seus, mas os seus não quiseram. Esse é um grande drama da vida, talvez um grande drama de Deus. Eu criei vocês à imagem e semelhança, eu fui visitá-los, vocês não quiseram a minha visita. A rejeição, o momento em que nós somos rejeitados, é o momento em que Deus também é rejeitado, no momento em que nós vivemos essa confusão no Brasil nosso,
dessas opiniões, dessas manifestações, dessa preguiça nossa de compreender ou se aprofundar sobre um assunto, essa alimentação nossa de frases de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, e esse tanto de cartazinhos que as pessoas vão produzindo aí para dizer que o mundo é assim e você acredita nisso, depois você descobre que o mundo não é assim, viu? Tanto que agora a gente já tem nos noticiários oficiais já a pagininha lá, isso é fake news, isso é fake news, isso é fake news, viu? E a gente vai partilhando isso. Todas essas coisas nossas vai dizendo a banalidade que nós temos a respeito da fala, da palavra, e ao mesmo tempo desrespeito talvez com a palavra de Deus. Quando nós não aprendemos com Deus a dar valor naquilo que a gente fala, naquilo que a gente expressa, ou quando nós entramos numa certa confusão e não sabemos como agir. O fato é que João começa o seu evangelho e fala assim, olha, nós temos Deus que fez com a sua palavra este mundo que nós temos, mas agora temos uma novidade testemunhada por João Batista. Essa palavra de Deus se tornou carne, habitou entre nós. Viu? E isso para quê? Para que nós sejamos filhos de Deus. Quem acredita, viu? Quem acredita naquilo que essa palavra que é carne habitou entre nós, chamado Jesus, viu? Tem a possibilidade de se tornar filhos de Deus. Tornar-se filhos de Deus significa eu começar a ter a mesma natureza de Deus. Não que eu seja Deus na esfera do poder, mas que eu seja Deus na esfera do serviço. Da consciência de que a natureza de Deus está em mim. Jesus tem a natureza de Deus e tem a natureza humana. Por isso, o seu nascimento é fruto de Maria e do Espírito Santo. Esse Jesus, ele caminha no nosso meio. Ele está aí no presépio que a gente está contemplando. Essa virada de ano nos dá a esperança de um novo calendário, de um novo número. Isso não significa que vai alterar a nossa vida, porque não vai alterar nada, viu? Amanhã é igual a qualquer dia. A gente só vai beber e comer um pouquinho mais e festejar um pouquinho mais de hoje para amanhã. Mas essa consciência de que a palavra de Deus veio habitar entre nós e veio nos ensinar alguma coisa. A consciência de que também há uma rejeição, mas também a consciência de quem acolhe essa palavra se torna filho de Deus. Isso nos mostra um caminho, nos ajuda a ter uma certa tranquilidade de que nós estamos no caminho certo. Talvez seja isso mesmo que Deus quer que a gente faça no nosso meio. Feliz Ano Novo, que Deus abençoe a todos vocês, parabéns aos nossos paroquianos, que Deus guie e ilumine o nosso coração, ainda mergulhado nesse clima do Natal, que a gente possa fazer um bom trabalho no próximo ano, que a gente possa ajudar essa paróquia a crescer e se tornar mais importante, e também com a palavra dessa paróquia a gente poder influenciar de modo positivo a cidade na qual nós habitamos. Um abraço e até mais.